não fazer uma análise daquilo que cremos pode causar sérios problemas no futuro, como, por exemplo, deixar a igreja. Não fazer uma análise antes de entrar em uma instituição, ou não buscar as respostas para as perguntas, pode fazer com que lá na frente a gente deixe essa instituição. Por que eu estou falando isso? Eu assisti o vídeo da Paula Marisa e ela informando ali, né, os inscritos do canal dela e as pessoas que seguem ali, que ela deixou a igreja, e me fez pensar sobre essa questão, né, de deixar a igreja. Na verdade, ela faz parte de mais um número dos desigrejados, aqueles que acreditam em Jesus, mas que não estão na igreja, né? Não acham importante estar na igreja, né? Mas aí entra a questão da credulidade ou a crença fácil, né? E algumas pessoas, elas têm vontade de crer, às vezes para ter um conforto mental. Elas ficam em busca de respostas fáceis para perguntas complexas. E para isso é melhor crer do que ir em busca de respostas. E é fato que algumas perguntas, o fato de crer já é o suficiente. Então, a maioria das vezes não se busca a respostas para aquelas perguntas. De fato, algumas perguntas não têm respostas fáceis. Mas para algumas pessoas o fato de crer já é o suficiente, né? E as pessoas religiosas, como uma classe, inclinam-se mais para a credulidade do que a maioria das pessoas, visto que estão condicionadas a crer. Ou seja, o lugar em que nós vivemos nos condiciona a alguma coisa. Por exemplo, a Paula Marisa disse que dentro da igreja dela, a denominação que ela estava, a adventista, ela estava vendo o marxismo cultural. Isso foi uma das coisas que fez com que ela saísse dali de dentro, né? O sistema que nós vivemos, ele condiciona a gente a crer em alguma coisa. Para algumas pessoas só o crer já é o suficiente. E na classe religiosa, nós somos inclinados, condicionados a crer em alguma coisa. Num outro vídeo eu vou mostrar aí o credo da Assembleia de Deus, que é a denominação que eu pertenço, né, que é super interessante. Tem vários fatos históricos que comprovam a veracidade desse credo, apesar de ser dogma, né? A maioria dos credos são dogmas. E pelo fato de ter essa crença fácil, como algumas pessoas não buscam respostas, não sabem o credo, não procuram fazer uma análise antes de entrar nessa instituição, né? Diante disso, há tantas doutrinas e sistemas diferentes que dependem dessa crença fácil, né? Por outro lado, existe a vontade de não crer, pois existem pessoas que rejeitam a fé religiosa, assumindo uma disposição contrária e cética diante das realidades espirituais e as realidades religiosas que existem hoje, né? Para os céticos, até mesmo evidências científicas não são suficientes. O relato da vida de Jesus tem confirmações da legitimidade da crença, mas para algumas pessoas isso não é o suficiente. Por quê? Porque nós vivemos há mais de 2000 anos da sua existência, ou seja, Jesus está bem atrás, né? 2000 anos da existência terrena de Jesus. Então, nós temos a facilidade de não crer nos eventos sobrenaturais que são expostos na Bíblia sobre a vida de Jesus. Para algumas pessoas isso é apenas mito. Com toda a vontade de crer e não crer que existe no ser humano, surge uma grande proliferação de credos e seitas que são aceitos sem nenhum tipo de exame histórico, sem nenhum tipo de prova. Multidões estão seguindo cegamente esses credos e essas seitas, sem nenhuma prova. Então, o maior problema hoje em dia de alguém que entra em uma denominação, em um sistema, é de não fazer uma análise antes de entrar. Ou seja, é importante crer, e eu não estou falando aqui do incrédulo, né, mas duvida, a pessoa duvida de certas coisas e coloca isso em um teste moral, da maneira mais simples de falar. Então,
toda crença ela deve ser submetida a um teste, assim como todas as coisas da vida. A gente faz uma análise, na verdade, daquilo que está fazendo parte da nossa vida, né? E o teste moral é o primeiro deles. Ou seja, aquilo que eu creio deve promover a moralidade e a espiritualidade. Se eu estou entrando em uma denominação, em um lugar onde não existe moralidade, não existe espiritualidade, hoje em dia o ser humano busca muitas coisas terrenas, ou deixa a espiritualidade de lado, essa crença com certeza vai me fazer lá na frente com que eu abandone ela. Não tem moralidade e nem espiritualidade. O segundo teste que uma pessoa deve fazer, acredito eu, uma opinião minha, que a pessoa deve, o segundo teste que a pessoa deve fazer é o teste das Escrituras. Ou seja, as crenças precisam concordar em espírito com a revelação que nos foi dada na Bíblia, ainda que não necessariamente em cada detalhe. Ou seja, se a instituição tem Escritura e aquilo que é pregado ali está de acordo com a Bíblia, no contexto em que ela está inserida hoje, do Novo Testamento, a interpretação dele, enfim, a veracidade das Escrituras. Isso deve ser passado, o teste dessa crença deve estar incluído as Escrituras. E o teste da autoridade, ou seja, na igreja cristã, ao longo da história da interpretação, a qual apenas de não ser uma autoridade final, é algo comprovado pela antiguidade. Ou seja, aquilo que está sendo falado ali dentro tem uma autoridade, um teste, uma comprovação científica pela antiguidade, vem comprovando de tempos em tempos, de história em história, qual é a história da denominação, quem foi o fundador, quais foram as pessoas que proliferaram aquela crença ali nessa instituição a qual a pessoa vai fazer parte. O quarto teste seria o teste do amor, ou seja, as crenças que fomentam hostilidade, exclusivismos, né, de formas disfarçadas de ódio, como de uma pessoa contra a outra, ou como de um grupo contra o outro, com certeza envolve algo de muito errado. Se não tem amor, cai fora. Se não tem amor, o lugar onde você está, cai fora. O amor é o princípio, é a base das Escrituras, da crença. O teste do amor deve estar em jogo antes de você entrar em qualquer instituição. Um quinto teste, o teste da ciência e de outras disciplinas de conhecimento. Algumas crenças que os homens defendem alicerçam-se sobre uma falsa ideia do mundo e dos acontecimentos antigos, né? Ou seja, a ciência, a história, as disciplinas em geral de conhecimento devem fazer parte desse teste. Você está inserindo, passa por todo um aprendizado, passa por toda uma disciplina, um contexto, até que você seja inserido e batizado. Então, esses são dos meios, os testes que devem estar dentro desse teste, para que você lá na frente não saia de dentro dessa igreja, ou de dentro dessa instituição. O amor é o principal desses, né? O apóstolo São Paulo chega à conclusão, chega a dizer que sem amor nós não somos nada. Podemos ter todos os dons, podemos fazer milagres, podemos fazer chover, milagre de todo tipo. E se não há o amor, nós não servimos para absolutamente nada. Fazendo esses testes, chegamos à conclusão que as palavras de Cristo têm uma veracidade completa e podemos nos lançar aos pés dele e adorá-lo como Senhor de nossas vidas. E o registro de João 9, 35 e 38, as palavras de Jesus a um ex-cego. Jesus faz uma pergunta para ele: crês tu no Filho do Homem? Então o cego vai responder: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Ou seja, ele pede para Jesus mostrar quem é esse Senhor, para que eu creia, o Filho do Homem. Quem é ele? Então Jesus vai responder: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Ou seja, crer está ligado com o quanto eu confio em Jesus e as suas palavras. É deixar a alma aos cuidados de Jesus.
Essas pessoas enganam-se a si mesmas porque deram à palavra crença um sentido muito diferente do que essa palavra requer. Ou seja, não é simplesmente uma convicção mental que eu tenho, não é simplesmente uma ideia de que aquilo que eu estou inserido, aonde eu estou agora, só pelo fato de ter a palavra, a Bíblia, que aquele lugar realmente é verdadeiro, é real. Passando por alguns testes, a gente vê que alguns lugares, né, algumas instituições não passam por esse teste, então não é uma crença viva. A crença, ela precisa ser viva, isto é, deve tornar-se mais do que convicção, tornar-se ação, tornar-se a ação logo que tenha transpassado tudo, todo o intuir, o pensar e o atuar. Ela deve partir de dentro, em tudo o que faz parte do ser humano. Torna-se indiscretamente palpável e visível, isto é, uma evidência. O que é evidência? Evidência é visão completa e total de alguma coisa. Se eu estou dentro de uma instituição e eu tenho evidências, eu tenho uma visão completa de tudo aquilo ali, é reino dos céus, é palavra de Deus, é ação do Espírito ali dentro, nós podemos descansar, que nós não sairemos de dentro dessa instituição, dessa igreja. Não se deve usá-la nem como disfarce, nem como escudo. Ao contrário, tudo que se torna exteriormente perceptível deve resultar exclusivamente da irradiação natural do núcleo interior espiritual. Popularmente falando, a verdadeira crença deve ser, portanto, uma força que, irradiando do espírito do ser humano, penetre sua carne e seu sangue, tornando-se assim uma única evidência natural. Nada de artificial, nada de forçado, nada de aprendido simplesmente intelectualmente, mas vida, um lugar que produz vida. Com certeza você não vai sair de dentro dele, um lugar onde tem amor, um lugar onde tem Cristo Jesus crucificado, ressurreto. Com certeza você não vai abandoná-lo, porque os teus olhos não estarão nos homens, não estará nas coisas, estará em Cristo Jesus, sabendo que a igreja não é perfeita, não há homens perfeitos, então nós permanecemos dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, porque nós precisamos do calor humano, precisamos ser aquecidos por este amor que vem através de Cristo Jesus e da igreja, instituição, o corpo de Cristo.